Vamos falar de Corinthians na Gazeta Esportiva? O Alexandre Silvestre está no Parque São Jorge com as novidades do Timão. Boa noite, Silver. E aí, Michele, tudo bem? Um beijo pra você, querida, amigos e inimigos e simpatizantes. Eu tô aqui na porta da Fazendinha, trânsito travado na entrada e na saída do clube por conta de alguns eventos que estão rolando lá no fundo, no salão da sede social. Está acontecendo uma festa de formatura, movimentação grande, tinha uma fila enorme aqui, que já diminuiu bastante. E na parte interna do Parque São Jorge, tivemos hoje o velório do ex-jogador saudoso Wlamir Marques, jogador de basquete, que defendeu com muita honra e competência as cores da seleção brasileira e também por praticamente uma década as cores do alvinegro aqui do Parque São Jorge. Empresta o nome ao ginásio do estádio, tem busto do estádio não, aqui do clube, tem busto aqui também na sede social do Corinthians. De novo, os nossos sentimentos à família do Wlamir Marques. Falando agora de futebol, Corinthians que está de folga, o elenco ganhou mais um diazinho livre, retorna às atividades amanhã no CT Joaquim Grava para iniciar esse período de preparação para a grande decisão do Campeonato Paulista, carimbada, marcada para o dia 27, quinta-feira da próxima semana. Presidente Reinaldo Carneiro Bastos, da FPF, da Federação Paulista, me confirmou por celular que não tem conversa. O jogo vai ser mesmo na quinta, dia 27, 9h35. E aí para vocês agora, então, a sequência de uma nova maratona de jogos. O Corinthians que já veio de uma maratona com partidas de pré-libertadores, fases 2 e 3 e de volta, quartas de final do Campeonato Paulista, semifinal e o primeiro jogo da decisão, vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque. O Corinthians vai ter uma pegada pesada de pelo menos 3 jogos. O primeiro super decisivo, dia 27, Neoquímica Arena, o jogo da volta. Repito, quinta-feira da próxima semana, 9h35, vale o título. Corinthians joga pelo empate. Depois o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro, no final de semana. A CBF adiou do sábado para o domingo. Então, dia 30, domingo, Corinthians vai até Salvador enfrentar às 8 da noite o Bahia. Esse adiamento dá um respiro a mais para o Corinthians poder sair do jogo contra o Palmeiras e se preparar para estrear no Brasileirão. E na sequência, no dia 2, uma quarta-feira, o Timão estreia na Copa Sul-Americana, fase de grupos, recebe na Neoquímica Arena o Huracán da Argentina, num horário terrível para o torcedor, 19 horas às 7 da noite, complicado sair do trabalho. Ainda bem que tem metrô, tem trem, mas mesmo assim vai ser difícil o torcedor chegar para ver pelo menos parte do início desse jogo de estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana. Já já eu volto para falar da preparação do Corinthians para o derby decisivo do Paulistão e para esclarecer alguns pontos que eu deixei no ar para vocês ontem aí na bancada a respeito desse contrato do Memphis Depay, com bônus, quem paga o quê, é o Corinthians, é o patrocinador master, é um pouquinho de tudo isso aí, os esclarecimentos em instantes para a nação corintiana. Até já. Legal, Silvestre. Fala, Alex. Bom, o Corinthians, com tudo isso, aliás, tô curioso para saber o que o Silvestre vai falar do Depay, porque eu acompanhei o que ele disse ontem aqui no programa. Eu também. Né? E eu tô curioso para saber o que ele vai falar a respeito da premiação do Memphis Depay. Agora, aliás, também a minha homenagem ao Wlamir Marques, né? E nossos sentimentos aos familiares. Foi um dos grandes atletas do esporte brasileiro, Wlamir Marques, um dos grandes nomes do esporte, não só do basquete, mas do esporte. Representou o nosso país, um dos maiores de todos os tempos, campeão mundial. Então, uma justa homenagem aqui ao grande Wlamir Marques. E o Corinthians, José Paes, nessa toada aí de se preparar para a final do Campeonato Paulista, carregando agora o rótulo de favorito, porque tem um empate e ao mesmo tempo a vantagem de jogar em casa. Tem um amigo meu chamado Chico Lang, que sempre fala pra mim que nos clássicos, sobretudo nas arenas, quem joga em casa tem vantagem, que dificilmente quem joga em casa perde. Como aconteceu de quem jogou em casa perder, no caso, o Palmeiras... 2018? Não, e agora não, perdeu o primeiro jogo, perdeu em casa. Não é sempre que isso acontece. É verdade. Então, nessa teoria do nosso Chico Lang, dificilmente o Corinthians deixará escapar o Chico o título. Com uma teoria pró-Corinthians, não consigo imaginar. Não, mas eu vou ser justo, essa teoria é a favor de quem joga em casa. Isso ele já falou pra mim várias vezes. Mas agora ele encaixa
melhor, né, com o fato de o Corinthians jogar na Neoquímica Arena a partida decisiva do Campeonato Paulista. O Corinthians chega como favorito, claro, mas nada está resolvido, Zé Pares. Longe disso. E essa maratona aí que o Silvestre trouxe pra gente agora do Corinthians, muitos clubes, a maioria, todos. Todo mundo, né? Vão passar por essa maratona, agora ainda tem o Super Mundial nesse ano, então muitos clubes vão ficar um mês aí sem jogar e vai ter que encaixar calendário, vai ter que todo mundo jogar até o Natal. Vai ser férias. Para alguns clubes tem um período de férias e depois um período de treinamentos. Mas é até o Papai Noel chegar que vai ter jogo, gente. Não vai ter jeito, é muito jogo esse ano que vem também, tem Copa do Mundo e os clubes têm que se adequar. E eu tenho uma história com o Vlamir, porque ele participou, para minha alegria, do meu TCC aqui na Caspa. É mesmo? Nossa, que legal. É verdade, em 2012, quando eu me formei, a gente fez um documentário sobre a volta da seleção brasileira de basquete a uma Olimpíada, naquela ocasião em Londres, 2012, e ele foi o primeiro que deu uma entrevista pra gente, eu fui na casa dele. Ai, que legal. Foi um momento muito marcante, assim, então um beijo para todos os familiares do Vlamir, um grande cara, um grande esportista. Bom, vamos falar de Corinthians na Gazeta Esportiva? O Alexandre Silvestre está no Parque São Jorge com as novidades do Timão. Boa noite, Silver. E aí, Michele, tudo bem? Um beijo pra você, querida, amigos e inimigos e simpatizantes. Eu tô aqui na porta da Fazendinha, trânsito travado na entrada e na saída do clube por conta de alguns eventos que estão rolando lá no fundo, no salão da sede social. Está acontecendo uma festa de formatura, movimentação grande, tinha uma fila enorme aqui, que já diminuiu bastante. E na parte interna do Parque São Jorge, tivemos hoje o velório do ex-jogador saudoso Vlamir Marques, jogador de basquete, que defendeu com muita honra e competência as cores da seleção brasileira e também por praticamente uma década as cores do Alvinegro aqui do Parque São Jorge. Empresta o nome ao ginásio do estádio, tem busto do estádio não, aqui do clube, tem busto aqui também na sede social do Corinthians. De novo, os nossos sentimentos à família do Vlamir Marques. Falando agora de futebol, Corinthians que está de folga, o elenco ganhou mais um diazinho livre, retorna às atividades amanhã no CT Joaquim Grava para iniciar esse período de preparação para a grande decisão do Campeonato Paulista, carimbada, marcada para o dia 27, quinta-feira da próxima semana. Presidente Reinaldo Carneiro Bastos, da FPF, da Federação Paulista, me confirmou por celular que não tem conversa, o jogo vai ser mesmo na quinta, dia 27, 9h35. E aí para vocês agora, então, a sequência de uma nova maratona de jogos. O Corinthians que já veio de uma maratona com partidas de pré-libertadores, fases 2 e 3 e de volta, quartas de final do Campeonato Paulista, semifinal e o primeiro jogo da decisão, vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque. O Corinthians vai ter uma pegada pesada de pelo menos 3 jogos. O primeiro super decisivo, dias 27, Neoquímica Arena, o jogo da volta. Repito, quinta-feira da próxima semana, 9h35, vale o título. Corinthians joga pelo empate. Depois o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro, no final de semana. A CBF adiou do sábado para o domingo. Então, dia 30, domingo, Corinthians vai até Salvador enfrentar às 8 da noite o Bahia. Esse adiamento dá um respiro a mais para o Corinthians poder sair do jogo contra o Palmeiras e se preparar para estrear no Brasileirão. E na sequência, no dia 2, uma quarta-feira, o Timão estreia na Copa Sul-Americana, fase de grupos, recebe na Neoquímica Arena o Huracán da Argentina, num horário terrível para o torcedor, 19 horas às 7 da noite, complicado sair do trabalho, ainda bem que tem metrô, tem trem, mas mesmo assim vai ser difícil o torcedor chegar para ver pelo menos parte do início desse jogo de estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana. Já já eu volto para falar da preparação do Corinthians para o derby decisivo do Paulistão e para esclarecer alguns pontos que eu deixei no ar para vocês ontem aí na bancada a respeito desse contrato do Memphis Depay, com bônus, quem paga o quê, é o Corinthians, é o patrocinador master, é um pouquinho de tudo isso aí, os esclarecimentos em instantes para a nação corintiana. Até já. Legal, Silvestre. Fala, Alex. Bom, o Corinthians, com tudo isso, aliás, tô curioso para saber o que o Silvestre vai falar do Depay, porque eu acompanhei o que ele disse ontem aqui no programa. Eu também. Né? E eu tô curioso para saber o que ele vai falar a respeito da premiação do Memphis Depay. Agora, aliás, também a minha homenagem ao Vlamir Marques, né? E nossas
nossos sentimentos aos familiares. Foi um dos grandes atletas do esporte brasileiro, Wlamir Marques, um dos grandes nomes do esporte, não só do basquete, mas do esporte. Representou o nosso país, um dos maiores de todos os tempos, campeão mundial. Então, uma justa homenagem aqui ao grande Wlamir Marques. E o Corinthians, José Paes, nessa toada aí de se preparar para a final do Campeonato Paulista, carregando agora o rótulo de favorito, porque tem um empate e ao mesmo tempo a vantagem de jogar em casa. Tem um amigo meu chamado Chico Lang, que sempre fala para mim que nos clássicos, sobretudo nas arenas, quem joga em casa tem vantagem, que dificilmente quem joga em casa perde. Como aconteceu de quem jogou em casa perder, no caso, o Palmeiras? 2018? Não, e agora? Não, perdeu o primeiro jogo, perdeu em casa. Não é sempre que isso acontece. É verdade. Então, nessa teoria do nosso Chico Lang, dificilmente o Corinthians deixará escapar o Chico o título. Com uma teoria pró-Corinthians, não consigo imaginar. Não, mas eu vou ser justo, essa teoria é a favor de quem joga em casa. Isso ele já falou para mim várias vezes. Mas agora ele encaixa melhor, né, com o fato de o Corinthians jogar na Neoquímica Arena a partida decisiva do Campeonato Paulista. O Corinthians chega como favorito, claro, mas nada está resolvido, Zé Paes. Longe disso. E essa maratona aí que o Silvestre trouxe pra gente agora do Corinthians, muitos clubes, a maioria, todos. Todo mundo, né? Vão passar por essa maratona, agora ainda tem o Super Mundial nesse ano, então muitos clubes vão ficar um mês aí sem jogar e vai ter que encaixar calendário, vai ter que todo mundo jogar até o Natal. Vai ter férias. Né, para alguns clubes tem um período de férias e depois um período de treinamentos. Mas é até o Papai Noel chegar que vai ter jogo, gente. Não vai ter jeito, é muito jogo esse ano que vem também tem Copa do Mundo e os clubes têm que se adequar. E eu tenho uma história com o Wlamir, porque ele participou, para minha alegria, do meu TCC aqui na Casper. É mesmo? Nossa, que legal. É verdade, em 2012, quando eu me formei, a gente fez um documentário sobre a volta da Seleção Brasileira de Basquete a uma Olimpíada, naquela ocasião em Londres, 2012, e ele foi o primeiro que deu uma entrevista pra gente, eu fui na casa dele. Ai, que legal. Foi um momento muito marcante, assim, então um beijo para todos os familiares do Wlamir, um grande cara, um grande esportista. Olha só, o Corinthians recusou uma proposta de 30 milhões de euros por Yuri Alberto, tá? Quem disse isso foi o agente do jogador, né? O seu André Cury. Nós estamos falando de 186 milhões. Lembrando que não é muita coisa, né? O André Cury também está 30 milhões de euros. O Corinthians só tem 15 desse dinheiro, porque 50% pertence ao Zenit, tá? E outra coisa que eu não gostei aqui, eu vou contrariar o seu André Cury, é o seguinte, abre aspas para ele, né, na entrevista ao GE. O Yuri Alberto veio jogar no Corinthians de graça. O Corinthians gastou R$0. Eu já trouxe proposta de 30 milhões de euros. Só com essa proposta, ele já me pagava e ainda ganhava dinheiro. O Corinthians deve. Aí tudo bem, tá tudo certo. O problema é que não tem nada de graça não, amigo. O Corinthians deu alguns jogadores na Operação Zenit, tá? E eram promessas, né? Por exemplo, eu não gostava do Duqueiroz, mas o Corinthians, por exemplo... Aliás, foi outro péssimo negócio do Duírio, né? O Corinthians recusou uma proposta de 8,5 milhões de euros pelo Duqueiroz, para depois entregar ele para o Zenit na negociação do Yuri Alberto. Depois o Robert Renan. Esse aqui estava super valorizado. Seleção brasileira, tudo. Enfim, só o Robert Renan já pagava o Yuri Alberto. O Ivan goleiro, aí tudo bem, né? Não vou falar nada. E o Gustavo Mantuan, que também era uma promessa, enfim, com convocações para a seleção de base, jogador que deu certo lá no Zenit. Além disso, o Corinthians deu a preferência do Zenit comprar o Pedro. Essa preferência foi, né, inclusive, exercida, né? E o Pedro, para mim, é bom jogador, tá? Então não tem esse negócio aí, né, de que custo zero, enfim, né? Clubes que se interessaram pelo Yuri Alberto, né? O Wolverhampton da Inglaterra, West Ham da Inglaterra, Betis da Espanha, enfim, vários clubes que apareceram, o Everton também da Inglaterra, vários clubes apareceram, mas até agora nada efetivo, né? Espera-se que chegue aí uma proposta no meio do ano, tá? Ele foi contratado em 2022, tá? Junto ao Zenit. O jogador passou por altos e baixos no Corinthians, né? Yuri Alberto, quem é você? E está na sua 4ª temporada no Timão. O atacante tem 166 gols em 64... tem 166 partidas e 64 gols, tá? Então são 64 gols em 166 partidas, tá? É um dos principais jogadores do elenco aí, o seu Yuri Alberto. Comente aqui embaixo tudo isso. Na mão, tá?
em primeira mão, Fabrício Anchileri, que o Corinthians negociava, estava bem adiantado, proposta na mesa, tudo. Enfim, mais um furo de reportagem que a gente traz. E agora os valores da negociação que me surpreenderam. Anchileri, que tem aí 3 partidas com a camisa do Corinthians, foi bem nas 3, muito bem. Né? Anulou o Estevão contra o Palmeiras, deu assistência na sua estreia contra o Mirassol, jogou muita bola contra o Santos com mais uma assistência também. Enfim, o Anchileri é super titular já do Corinthians com 3 jogos. Jogador argentino, né? Muito bom jogador, se destacou no River, você sabe, estava no futebol espanhol, estava encostado lá, né? Praticamente. Vamos falar dos valores, que é o que interessa, tá? Só para você ter uma ideia, eu vou começar, né, em relação ao Anchileri pelo salário dele de CLT, tá? Ele ganha R$261 mil de CLT no Corinthians. E ele ganha também $400 mil de imagem que são pagas em 10 prestações, tá? Não é 400 mil por mês, presta atenção, meu amigo. É $400 mil de direitos de imagem, isso dividido em 10 vezes, tá? Só para você ter uma ideia, vai dar 2.200.000 e alguma coisa, né? Dividido por 10, R$225 mil, tá? Então, se você somar R$225 mil mais os 200 mil de CLT, tá? O nosso querido Anchileri ganha R$486 mil de salário no Corinthians. Porém, tem luvas, tá? Essas luvas são de $200 mil que foram pagas ao jogador, tá? Isso vai dar 1.100.000. Então, sim, né, 1.100.000. A questão o Anchileri ganha no Corinthians menos de R$500 mil, R$486 mil por mês, mais as luvas de 1 milhão, tá? Que foram pagas, né, à vista para o jogador. Então, a gente tem um jogador muito bom na lateral. Para você ter uma ideia, o Anchileri, ele é mais barato que o Palácios. O Palácios ganha R$600 mil do Corinthians, tá certo? Talvez seja um dos laterais, talvez seja até o lateral mais barato do Corinthians. Eu vou pegar, eu já trouxe os números do Bidu também, do Hugo, mas eu passo para vocês novamente. Então, nós temos aí um jogador que eu, né, claro, estou falando desses valores sempre relacionado ao futebol, né? Não dá para falar barato, isso aqui é muita grana, tá? Então, em relação ao futebol, né, no cenário do futebol brasileiro, mundial, é um salário barato para um lateral muito bom. O Corinthians paga R$486 mil de salário. Eu sei que vai passar um pouquinho, um mês ou outro ainda, né, para o Corinthians pagar 200 e pouco, porque as imagens, né, foram divididas em 10 vezes. Então, ele assinou o contrato agora, né? Apesar que é isso, né? 10 meses, né? Ele chegou, nós estamos em março, ele chegou em fevereiro, então vai dar isso mesmo. R$486 mil o salário de Fabrício Anchileri no Corinthians. Barato e bom, bom e barato. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal. Tá aí, ó, notícia boa, hein? É bom enfatizar quando tem notícia boa, senão o pessoal não presta atenção. O pessoal só presta atenção em notícia ruim. Notícia boa, tá? Não esqueça de dar uma olhada. Fiel salve nação corintiana, continuando falando um pouquinho mais do Corinthians com vocês, né? O Corinthians que tá aí nessa pausa de data FIFA, alguns jogadores estão nas seleções, caso do Memphis Depay, escalado aí na Holanda e vai enfrentar a Espanha aí no jogo das seleções, né? Então o Memphis Depay deu uma entrevista falando do Corinthians, tinha dúvida da estrutura do timão, né? Mas quando veio para o Brasil se encantou e entrou nas graças do torcedor corintiano, né? O Memphis Depay, que participou de muitos gols, não atuou muito bem nessa temporada ainda, mas vem dando bastante assistências, né? Principalmente para o Yuri Alberto, né? Então o Memphis Depay, convocado para a seleção da Holanda, vai enfrentar a Espanha, né? E deve voltar ao Corinthians para enfrentar o Palmeiras aí na grande final do Paulistão. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!